para a gente avaliar os números e esta passagem do Enner Valencia pelo Inter, negociação que está encaminhada. A gente vai também falar sobre a possibilidade de o Inter trazer ou não uma peça para o ataque. Vaguinha, até aproveito para te convocar para a gente trazer mais informações sobre essa negociação. Ontem estava muito bem encaminhada. Tem algum tipo de atualização? Será que o Inter pode contratar alguém com essa saída do Valencia? A informação é de que o anúncio deve ser feito hoje, né? O Inter está treinando, acho que pela manhã, né? 10 horas, com portões abertos. Até é interessante buscar alguma informação para ver se ele se reapresentou ou não, o Enner Valencia. Mas acho que não. Acho que o Valencia está se encaminhando para o México para realizar exames e ser apresentado oficialmente lá no Pachuca, né? Do México. O Valencia já esteve lá no futebol mexicano e teve uma passagem muito boa por lá, pelo Tigres jogou como Hobbs. E pelo Pachuca pelo também. Pachuca também. Né? Jogou nas duas equipes lá. O que eu vou dizer sobre o Valencia? Eu acho que agora a gente tem que pensar para frente, né? O Valencia é o terceiro centroavante do Inter no elenco. O primeiro hoje é o Matias. Se o Borré se recuperar, passa ele. Então tem esses dois. E o Valencia era o terceiro. Não acredito que o Inter vá contratar um jogador agora para a função, tá? Acho que neste momento quem anda na fila é o Raikkonen, tá? O Raikkonen passa a ser esse terceiro homem ali. E eu acho que está de bom tamanho, porque o Inter não precisa mais do que 2 centroavantes. E tem o Ricardo Matias, que é muito bom, e o Borré, que eu espero, e tenho muita expectativa de que ele possa se recuperar. E o Raikkonen, quando precisar, ele entra ali para ajudar. Agora, ontem eu vi no Atlético Paranaense o Viveiros, que jogou contra o Inter. E eu fico perguntando por que esse jogador joga no Atlético Paranaense, que está na segunda divisão, e não joga no Inter? Boa questão, hein? Né? Por que esse cara não joga no Inter? Tá, eu entendo, foi feito investimento, né? O Atlético Paranaense pagou 4 de euros. 4 de euros, tá? O Inter não teria como, tendo Valencia e Borré. Mas prospectar um jogador desse nível, né? De um jogador que não está na Europa, é um jogador que está no mercado da América do Sul. E iniciar uma conversa sabendo que o Valencia não ficaria, sabendo que o Borré daqui a pouco também pode sair, daqui a pouco tu pode ter uma venda do Ricardo Matias, tu pensar na frente, largar na frente. Agora o cara está no Atlético Paranaense. Então, assim como o Viveiros, eu tenho certeza a prospecção de jogadores. O Inter tem que pensar numa reformulação, numa ideia nova, de jogadores novos, com vitalidade, com força, vitalidade, para recuperar poder de fogo lá na tese do César, de que o Inter perde força, mesmo perdendo esses jogadores que não estavam bem ou não estavam sendo utilizados. O César cita o Wesley, por exemplo. Né? O Wesley foi muito bem no ano passado, esse ano não conseguiu jogar. Mas foi um jogador que entregou gols e assistências no ano passado. O Valencia... está olhando agora a parte da carreira do Valencia, Valencia, pra voltar né? esse lance, porque os caras falam, o Valencia perdeu 3 gols. O gol de cabeça que ele perde é um troço assim inexplicável. Mas olha esse lance, o gol que ele perde, nesse lance aí. Não, mas os caras falam dos 3 gols, né? Os caras falam são 3 gols. São jogadas construídas. Olha a jogada que ele faz. O cara arranca 60 metros. Exatamente, vai culpar o cara, pode ver, errou esse... Olha essa jogada, gente. Olha essa jogada. Ninguém acha que não, esse fala errou. dos 3 gols que ele errou. Esse lance aí, olha essa jogada que o cara faz, meu. Nós vamos culpar o cara porque ele não fez esse gol. Não, mas é que tem... O lance é bizarro tem outro de cabeça. lance, mas tem outro lance que ele também arranca, que ele também esse arranca aí eu e acho ele pior. fica na frente do Fábio e perde. Esse é o pior. Esse é o pior. Como é que vocês votariam na enquete de hoje como é a avaliação em relação à passagem do Valencia? Boa, regular ou ruim? Não, foi ruim. Foi ruim. Mesmo essa jogada aí, ó. Essa jogada, ó. Mas assim, é um lance, cara. 2 gols perdidos. Os dois. 2. Esse tem que fazer. Eu até achei que esse estava mais difícil, mas esse estava mais difícil do que o primeiro. O de cabeça é o mais... Não, o que chama atenção, apesar dos gols perdidos, é a força que ele tem em 2023, cara. O arranque, a força, a velocidade, imposição Aquele física. gol, por exemplo, contra o Bolívar, que eles mostraram aí, que ele tá de frente com o zagueiro. frente do zagueiro. Que ele arranca, né? Não, mas aí é que tá. Aí tem uma questão física também, né? Isso a gente não tem acesso aos números físicos. O Magrão. Empurrou o Magrão. Até esse poder de indignação a gente não via mais no Valencia, né? Aí entra um ponto sobre o que o Inter... Ontem, por exemplo, o Inter, a informação, né, que o Inter calcula que deixa de gastar 14 milhões, né? Faltam 9 meses do contrato, 6 do ano que vem, agora setembro ainda paga, então falta outubro, novembro, dezembro. Isso. Mais 6 do ano que vem, 9 meses. Coloca essa conta aí do que o Inter pagou esse ano.
Então quer dizer que o Inter pagou 14 milhões pro Valencia esse ano. Que aí que eu acho que o Inter demorou para... Porque ano passado o Valencia já termina como reserva do Borré de um... Quantos anos de contrato ele teve no Inter? 3. 3 anos, 90 milhões de reais. É um... Não. Peraí, calma aí. Vai dar 54. 54. Eu fiquei pensando... Não, é que eu visualizei 14 milhões a cada 6 meses. Não, né? cada 9. Desculpa. Mas assim, eu acho que aí tem uma questão de planejamento do Inter, porque aqui a gente fala da questão de mercado, né? Do Inter tinha que ter, em janeiro, já ter tido esse entendimento. Olha o gol que o cara erra. De que o Valencia tinha que arrumar um negócio pro Valencia. O Inter não tem condição de ter um reserva que ganha 1,5 milhão por mês. Tendo outras carências no elenco, conta né? a quantidade de bolas que o Wanderson deu pra ele. Sim. Depois a gente vai ter o debate dos atacantes, por isso que eu vou dizer, o 23 do Wanderson não foi ruim. A quantidade de bolas... Né? Eu tô vendo só esses lances, aí eu não me detive mais. Quantidade de bolas que o Wanderson arranca. E eu acho que o Wanderson e o Valencia, nesse jogo ali que ele faz aquele gol contra o Flamengo, eles começam no banco, tenho quase certeza. O Valencia, certeza. Esse é o jogo do 1-1, né? Então, assim, eu acho que foi um erro administrativo do Inter de deixar de prolongar demais isso, sabe? Em janeiro ele já era reserva, já era um jogador caro, pra ele era bom sair porque ele quer jogar, claramente ele quer jogar, ele tá indo pro México pra jogar. Ele podia ficar sentado no contrato que ele tem com o Inter até o ano que vem e depois decidir a vida dele. Ele tá indo pra jogar. Mas é que em janeiro era o seguinte, janeiro era a Copa do Mundo pro Inter, né? Janeiro era o gauchão, era super... Aí tem que ter Valência, tinha que ter Borré, tinha que ter Matias. Você tem que trazer um reserva mais barato. Os 2 gols mais importantes do Inter na temporada foram do Valência. Foi esse aí do Grenal e o gol no Bahia lá. O gol no Bahia lá teria comprometido a classificação na primeira fase. Eu acho o gol contra o Nacional do Ricardo Matias mais importante. Ah, é verdade. Ali é o gol que dá vida pro Inter. A gente tem na tela dos números ali, tem do gauchão dele desse ano, né? Até recuperar essa tela com os números do Valência, o Schenck em seguida já coloca para nós, pra gente dar uma olhada também em relação porque o gauchão dele foi melhor que o do Borré, né? Ele fez gauchão 25, como é que tá ali? 10 jogos, 5 gols. Tá, pra gauchão, um gol a cada 2 jogos não é tão bom assim. Mas o Borré fez 2 gols só no gauchão, né? O Borré só fez os gols contra o Juventude, naquele jogo da segunda rodada. Então ele terminou o gauchão melhor que o Borré. Né? E aí depois, enfim, o Borré volta a ser titular naquela estreia de Brasileirão contra o Flamengo lá no Rio. Mas eu acho assim, uma passagem que foi muito menos do que se esperava. Mas sabe, ontem alguém fez uma pergunta no Zona Mista pra gente sobre quem foi melhor, Valência ou Guerreiro. E aí tu vai pensar o seguinte, o que o Guerreiro era cobrado? Não ganhou o Grenal. O Valência não perdeu o Grenal e o Valência fez gol em Grenal, né? E o Valência ganhou o gauchão. Que o Borré não ganhou. O gauchão é pouco, é quase nada, mas quase nada é melhor que nada. Então, eu acho que na comparação Valência e Guerreiro, o Valência foi melhor. O Guerreiro foi uma decisão de Copa do Brasil que o Inter acabou perdendo. Mas a expectativa em relação aos dois era muito maior do que a entrega, né? Isso que é fato, né? Mas dentro da ideia de olhar lá para frente, Val, eu acho que o Inter precisa contratar um centroavante goleador. Os nossos centroavantes fazem poucos gols. Mas tu contrata goleador, Vaguinha. O problema... não é tu, Inter, tu, futebol brasileiro. Tem um negócio que está acontecendo aqui. Esses jogadores estão vindo da Europa, normalmente, tá? E até recebi uma mensagem de um amigo meu falando sobre isso, para a gente pensar, né? Não que seja uma verdade, mas eles chegam aqui melhores fisicamente do que eles estão no segundo ano. E aí não é no Grêmio, no Inter, em praticamente todos os clubes. E eu acho que tem uma coisa que eles vêm de uma carga de trabalho e de logística relativamente baixa em relação à nossa logística, à nossa carga de trabalho. E no primeiro ano daqui, quando eles enfrentam isso aqui, é que eles encaram a realidade e eles nivelam fisicamente. E aí alguns jogadores sentem mais do que outros. E isso está sendo definitivo no decréscimo de qualidade de alguns jogadores, entendeu? Quando tu vê o Valência chegar fisicamente como ele chegou, voando, e um ano depois tu vê ele diminuir a força, tem que pensar além disso. Ah, mas é a idade, um ano a mais. Não é isso, né, gente? Não é um ano a mais. O que acontece? Entra na nossa logística, entra na nossa carga de trabalho. E aí eu não estou me referindo ao profissional de trabalho. Estou falando da estrutura do futebol brasileiro no sentido de muitas viagens, de muitos jogos, entendeu? Não é assim, o fulano... É que se tu pega, tu vai ver,
A grande maioria dos profissionais que chegam assim competitivos da Europa, eles começam voando aqui. E depois eles não conseguem... E eu acho que eles entram no ritmo de desgaste do brasileiro normal, entendeu? Até trazendo alguns recados. Vai lá, Colocando um Monark. pitaco nesse negócio, tem o seguinte. A preparação feita pelo Valência lá era o Jorge Jesus. A equipe do Jorge Jesus. E quando o Jorge Jesus esteve no Flamengo, o Flamengo correu numa intensidade maior do que o futebol brasileiro costuma fazer. Sim. Então pode ter relação disso também. Mas tu pega, por exemplo, vamos pegar, seguindo o exemplo do Inter, o Wanderson. O Wanderson não era o Jorge Jesus. E Não, ele mas chegou... o Wanderson não tá mal no Cruzeiro. Não, mas te lembra como Fisicamente. Não, eu sei, mas te lembra como ele chegou? Sim. Mas Ele chegou voando aqui. fisicamente o Wanderson tá bem no Cruzeiro. Trazendo aqui as participações também da nossa audiência, o Gugu tá comentando aqui, ó, o Guerreiro foi melhor na avaliação dele. O Rafael Maineri comenta o seguinte, ó, se referindo ao Valência, o cara entrava em campo caminhando, corria a não chegar, claramente fazia corpo mole, é o recado dele.